Objeções à teoria do mal menor aplicada ao cenário político brasileiro. Há uma narrativa de que votar no menos pior é a única alternativa moralmente correta, quando na verdade isso é falso. E eu vou demonstrar que não só há outra opção, como ela é a melhor e mais coerente. E, em segundo lugar, eu vou demonstrar que aquilo que se pretende com o voto no menos pior é, na realidade, não minimizar o mal para combatê-lo, mas empurrar o problema com a barriga para não ter que enfrentá-lo de verdade. Não passa de um discurso covarde para justificar o voto em bezerros de ouro. As pessoas têm o direito de votar nulo, se abster e declarar que nenhum dos candidatos as representa. Ora, se alguém vota no menos pior, é porque reconhece que nenhum dos políticos é bom, competente, tem projeto sólido, ficha limpa, sei lá, tem um caráter íntegro, não está envolvido em esquemas de corrupção. Logo, votar no menos pior é incoerente com aquilo que a própria pessoa está enxergando. Dito isso, diante de políticos que não sabem assumir erros, vivem se atacando para desviar o foco de suas falhas e fomentar divisões, propõem políticas para agradar grupos específicos e não o bem comum, não tem projetos, são corruptos, de mau caráter. É de um cinismo e xadrez 4D muito grande, cara, deixar que esses indivíduos sequer disputem as eleições. Com efeito, é coerente com a realidade e moralmente justificável votar nulo quando nenhum candidato está em condições de governar um país como o Brasil, com tantos problemas, muitos deles fomentados pela omissão do próprio povo, que vive caindo nas narrativas de políticos ou daqueles que fazem parte das massas e querem que você seja mais um gado idólatra. A minha segunda objeção é a paralisia moral, e ela responde a uma objeção que certamente vão fazer ao meu primeiro ponto. Mas ainda que a maioria votasse nulo, isso não anularia as eleições, e a minoria elegeria um dos políticos ruins. A qualidade de um governo depende da cobrança e do senso crítico da população. Sem uma população unida que busque acima de tudo o bem comum e a verdade, o resultado sempre vai ser o mesmo. População vivendo numa situação ferrada, desemprego, faltando saneamento básico, escândalos de corrupção escancarados na cara de todo mundo e não acontece nada, não tem justiça no país, ninguém é responsabilizado por nada, é culpa de todo mundo menos do político em si. Enfim, o colapso do que a gente chama de sociedade. Veja, um governo existe para que a proposta de sociedade faça sentido, e essa proposta é que nós vivemos melhores juntos do que separados. Se, diante de escândalos recorrentes de corrupção, censura, imoralidade, autoritarismo, as pessoas não reagem, pelo menos não de forma eficaz, por conta da desunião, quais são as evidências de que ao eleger o mal menor a situação vai melhorar, ou que existe alguma chance disso acontecer? Eu não estou dizendo que não há reação, é óbvio que há, só que há muitas divisões, e essas divisões elas não só enfraquecem, mas elas fragilizam os protestos contra tudo isso, de modo que não tem efeito nenhum, não surge efeito, entende? Digamos que o político A vença, ele é o tal do menos pior, mas muita gente votou nulo, porque tem a consciência de que nós estamos presos em um maldito looping infinito de só políticos incompetentes e desgraçados que não cumprem aquilo que eles fazem. Ele está ou não está mais suscetível à cobrança? Esse é o meu ponto. O que mata as sociedades modernas são as divisões artificiais, são todas formas de paralisia moral, conflitos ideológicos, esquerda e direita, homem contra mulher, hétero contra não sei quem, e por aí vai, branco contra negro, enfim. É sempre, cara, eu já disse, mas eu vou repetir, é sempre um padrão, cara, é um padrão que se repete. O político é eleito, fazem o que querem, uma boa parte vai defender esse cara, quem cobra o político sai como errado, e no final das contas, sai governo, entra governo, não dá nada pro político. Se por algum milagre esse político ele é preso, ele vai estar vivendo melhor do que 98% da população, mesmo assim, cara. Então é foda, irmão, é foda. Em resumo, pra resumir a minha argumentação, fica da seguinte maneira: votar no menos pior é negar a realidade diante dos próprios olhos, porque as pessoas não reagem, pelo menos não de modo eficaz, nem diante dos piores escândalos, por conta da divisão e falta de compromisso com a verdade. Se sem cobrança, não há mudança. Não há cobrança nem sobre governos desastrosos, escândalos de corrupção, ruptura com promessas de campanha. Logo, a ideia de eleger o menos pior não passa de um discurso politicamente correto das massas para fazer com que você seja mais um imbecil que ajuda a preservar o sistema. Bom, esse foi o meu vídeo, essa é a minha opinião a respeito do tema, ano de eleições aí, e é isso. Valeu!